Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática básica. Bom, se fosse possível dividir esse curso em módulos, por assim dizer, eu acho que hoje a gente vai estar finalizando o primeiro módulo, tá? Eu teria previsto as 4 operações básicas da matemática e conjuntos numéricos, tá? A gente já falou sobre alguns, hoje a gente vai falar sobre os últimos conjuntos numéricos que faltaram. A aula que vem ainda vai ter uma aula extra, né? Onde eu vou fazer um acatado, um resumo das 4 operações principais. Mas hoje vamos se ater, então, a finalizar esse tópico, né, grande, que eu estou desde a primeira aula falando sobre os conjuntos numéricos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos relembrar algumas coisas. A gente já passou por alguns conjuntos numéricos, não é mesmo? A gente passou pelos números naturais, que lembra deles? Que vai do 0, aí 1, 2, que são o conjunto dos números que você usa para contar, né? Lembrando que os naturais são um conjunto infinito, ou seja, para a direita não tem fim, né? É infinito, e eles são contáveis. Por que eles são infinitos contáveis? Porque eu sei sempre quem é o próximo, tá? Eu defini os números naturais para vocês, para a gente falar sobre a adição. A gente também já passou pelos números inteiros, né? Que o nome é esse Zzinho com a perninha a mais. Os números inteiros vêm do infinito, e aí vai ter os números negativos, né? Menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante até o infinito. Eles também são infinitos, tanto para a direita quanto para a esquerda, só que eles também são contáveis. Eu sempre sei quem é o próximo, tudo bem? E eu defini os números inteiros para a gente falar sobre subtração. Sobre subtração, tá? Uma coisa que é muito legal da gente olhar é que essa galera aqui são os números naturais. Então, se eu pudesse fazer uma cerquinha com os números naturais, dentro dessa cerquinha tem todos os números naturais. E eu fizesse uma cerquinha com todos os números inteiros, deixa eu fazer de outra cor, que o verde é muito parecido com o azul. Com todos os números inteiros, os números naturais iam estar dentro da cerquinha dos inteiros também. Tudo bem? Outro conjunto que a gente também viu foram os racionais, que é esse aqui com a perninha a mais. Esse conjunto, ele é definido por um número dividido por outro, né? Lembrando que fração a gente não falou direito ainda, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tal que o A tem que pertencer aos inteiros e o B tem que pertencer aos inteiros diferente de zero. Eu já falei para vocês que esse asterisco é diferente de zero. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso também na aula de hoje, tá? Então, qualquer número que eu conseguir reescrever como uma fração, né? A sobre B sendo B diferente de zero, ele vai estar nos racionais. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, os naturais, eu posso escrever, por exemplo, 1. 1 é um número natural. 1 também é número inteiro. E 1 também é número racional. Se liga. Eu posso reescrever ele como 1 sobre 1. Qualquer número sobre ele mesmo é 1. Então eu consegui reescrever esse número como uma fração de A sobre B, sendo o A maior do que o A pertencente aos inteiros e 1 pertencente aos inteiros diferente de zero. Então funciona. Se eu fizesse essa cerquinha dos números racionais, os números inteiros e os naturais estariam dentro dessa cerquinha. Tudo bem? Show? Tranquilidade? Antes da gente falar daqueles outros dois, que eu já tô, que é o título, né, da aula, que são os irracionais e os reais, eu quero tratar um pouquinho melhor sobre conjunto para vocês. Uma coisa interessante, porque até agora eu estou falando sobre os conjuntos, mas eu não especifiquei nada muito, né? Então, qual que é o grande lance? O conjunto sempre tem uma letra, que é o nome desse conjunto. O conjunto numérico tem essas letras com as perninhas a mais, porque eles são especiais. E um conjunto são elementos dentro de chaves, tudo bem? Então, os naturais eu escrevi coisas dentro de chaves, os inteiros também, os racionais também, tá? Então, sempre que eu quiser enumerar um conjunto ou descrever um conjunto, eu coloco uma letra para dar um nome a esse conjunto e coloco a descrição dele, ou todos os elementos que pertencem nele, dentro de chaves, e aí eu defini um conjunto, beleza? Antes da gente ir para os irracionais e para os reais, eu quero falar um pouquinho sobre subconjuntos.
Então vamos lá. Os naturais têm um subconjunto que eu já falei para vocês, né? Que é os naturais com asterisco. Sempre que eu escrever dessa forma, eu estou falando, considere todos os números naturais diferentes de zero. A gente já usou isso, né, aqui para os racionais. Isso funciona para qualquer conjunto. Sempre que eu quiser pegar um conjunto e tirar o zero desse conjunto, é só escrever o nome dele com asterisco em cima. Isso serve para os inteiros e isso serve para os racionais. Então, considere os racionais tirando o zero. Show? Outros subconjuntos interessantes são os inteiros positivos. Sempre que eu quiser falar dos inteiros só positivos, eu coloco esse maisinho na frente. O mesmo funciona para os racionais. Se eu quiser falar dos inteiros negativos, eu coloco meninhos na frente. Assim como eu posso fazer isso com os racionais. Tudo bem? Então, generalizando tudo isso, lógico, os naturais, eu não preciso pôr esse maisinho ou esse menos, né? Porque não existe número negativo nos naturais. Só existe positivo, então não tem por que eu ter um subconjunto para isso, né? Então, generalizando, você tem que lembrar que o asterisco é sem o zero. O mais são os positivos. E o menos, um pouquinho mais para cima, são os negativos. Aí você deve estar pensando, mas Johnny, se eu olhar para os inteiros positivos, esse conjunto não é um conjunto dos naturais? Vamos olhar lá nos inteiros. Se eu olhar só para a parte inteira positiva, que seria essa parte aqui, ó, ele é o conjunto dos naturais. É ou não é? É. Significa, então, que os inteiros positivos é igual aos naturais, tirando o zero, né? Já que o zero não é positivo nem negativo. Pronto, agora sim. Se eu pegar os inteiros positivos, é o mesmo conjunto que os naturais, tirando o zero. Não sei se você lembra na primeira aula que eu falei que tem gente que define os naturais já sem o zero, começa no 1. Nesse caso, os inteiros positivos seriam igual aos naturais, então não tem problema, tá? Então sim, os inteiros positivos são os naturais, tirando o zero. Show? Uma outra coisa sobre conjunto que eu quero falar um pouquinho com vocês antes de a gente entrar de fato nos irracionais, que é a inclusão. A inclusão, ela tem esse sinalzinho aqui, que é um C, né? E esse sinal aqui que é um C cortado. Isso significa está contido. Está contido. E esse aqui significa não está contido. Então, por exemplo, você já sabe que os naturais estão contidos nos inteiros. Sempre que eu quiser falar que um conjunto numérico está dentro de outro, eu falo está contido. Igual a cerquinha, né? A cerquinha dos naturais está contida na cerquinha dos inteiros. Então, show. Uma outra coisa que se eu quiser usar, eu posso falar que os racionais contêm os naturais, né? A cerquinha dos naturais está contida nos racionais. Só que eu escrevi ao contrário. Então o C, ele virou de posição, tá? É só uma nomenclatura. Sempre quem está contido é o lado redondo do C. E quem contém é o lado aberto, tá? Lógico, isso aqui você não precisa escrever. Você poderia escrever simplesmente naturais está contido nos racionais, né? Isso já serviria. Eu só estou mostrando porque pode ser que você trombe por aí em algum lugar com o contido ao contrário. E o contido ao contrário ainda é contido, só que em vez de você ler está contido, você lê contém. Então, os racionais contêm os naturais. Show? Show de bola, tranquilidade. Porque se você escrever assim, ó, os racionais estão contidos nos naturais, isso é mentira, né? Então,
quando você olha para isso, você fala que os racionais não estão contidos nos naturais. Tudo bem? Porque a cerquinha dos racionais não está dentro dos naturais. É ao contrário. Então, os racionais não estão contidos nos naturais. Tudo bem? Show de bola? Mais um teminha. União e intersecção. União, a nomenclatura dele é um U. Significa união. E a intersecção é o U ao contrário. Intersecção. Tudo bem? Obviamente, um é o contrário do outro, dá para perceber isso. Então, como exemplo, vamos lá. Exemplo. Se eu pegar os inteiros positivos e unir aos inteiros negativos, eu vou ter os números inteiros. Peguei a parte positiva, peguei a parte negativa, eu vou ter os inteiros diferentes de zero, né? Desculpa. Peguei a parte positiva, peguei a parte negativa e uni. União é esse nome. Isso são os inteiros diferentes de zero. Oh, tranquilidade? Agora, se eu pegar, por exemplo, os inteiros. Intersecção. Os inteiros positivos, vai. Intersecção, os naturais. Isso vai dar o quê? Então eu tenho os inteiros positivos, então 1, 2, 3, 4, e eu quero saber o que eles têm em comum com os naturais. Percebe que o 1 tem tanto nos inteiros positivos quanto nos naturais. O 2 também, o 3 também, o 4 também. O único número que não está em ambos é o 0. Ou seja, a intersecção vai ser os naturais tirando o 0. Já que a intersecção está em ambos ao mesmo tempo. Tudo bem? Então é isso. Quando a gente fala união é pegar os dois conjuntos e juntar. E quando eu falo intersecção é saber que elemento participa dos dois conjuntos. No caso dos inteiros positivos e dos naturais, todos os naturais diferentes de zero estão contidos, né, na intersecção desses dois conjuntos, tá? E a inclusão serve para aqui também, né? Perceba como eu disse, os naturais diferentes de zero estão contidos na intersecção entre os inteiros positivos e os naturais, tá? Isso serve sempre. Então, para a gente conseguir finalizar essa parte, antes de a gente falar dos racionais, deixa eu fazer um tracejado aqui. A gente percebeu, então, que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. Tranquilidade? Tô de boa. Vamos finalmente falar do título, né? Que são os irracionais. Bom, aqui que eu desenhei pra gente já é a nossa conhecida reta real. Nas outras aulas já falei um pouquinho sobre ela, né? Essa reta é basicamente, se eu pegasse todos os números que existem, colocasse em sequência, né, um depois do outro, eu teria essa reta. E essa reta é infinita, para a direita e para a esquerda. Por isso que eu tenho essa flechinha, né? Essa reta é infinita, tá? Então, nessa reta, eu comecei apresentando para vocês os números naturais. Então, eu apresentei o 0, apresentei o 1, apresentei o 2, e assim por diante, né? Depois eu apresentei para vocês os inteiros. Então eu apresentei. Deixa eu fazer aqui, ó. Naturais são os vermelhos. Beleza. Depois eu apresentei os inteiros. Então eu apresentei o menos 1, o menos 2, e assim por diante para trás, né? O 0 também é inteiro, o 1 também é inteiro, o 2 também é inteiro. Então eu fui lá e apresentei os inteiros. E a cerquinha dos inteiros tem os naturais dentro. Depois eu fui lá e apresentei para vocês os racionais. Por exemplo, o 1 sobre 2, o 3 sobre 2, o menos 0,5, enfim, vários números irracionais eu estou apresentando para vocês, tá? Qualquer fração está aqui dentro, 1/4, menos 0,25, menos 7,5 e tudo mais. Então todos esses verdinhos aqui, né, são os números racionais. Então, se eu fizesse lá o desenho da cerquinha,
E também, lógico, né? O menos 2 também é, o menos 1 também é, o 0 também é. O 0 também é, o 1 também é, o 2 também é. Show? Então, se eu fizer a cerquinha, eu teria os números racionais. Aí você deve estar se perguntando, mas Johnny, se a reta real tem todos os números que existem, o que tem dentro desses buracos, né? Por exemplo, entre um verdinho e o outro, eu tenho um buraco. Entre um verdinho e o outro, eu tenho outro buraco. Aqui eu tenho outro buraco. Aqui eu tenho um outro buraco. Aqui eu tenho outro buraco. Sempre entre dois racionais, eu vou ter um buraquinho aí. Quem tá aí? E quem tá aí são os nossos irracionais. Eu vou chamar de I, tá? Não precisa pôr o negocinho do lado. E perceba que os irracionais, os racionais não são os irracionais. Perceba pelo nome. Irracional. Tudo aquilo que não é racional é irracional. Irracional é o contrário de racional. Então os números racionais não são irracionais. Então os números inteiros não são irracionais, porque os números inteiros são racionais. Deu para entender? Então todos esses buraquinhos são números irracionais. Como exemplo, eu posso te dizer o π. O π, para quem não sabe, é um número que tem casas decimais infinitas e sem nenhum padrão. E isso é que é números irracionais. São números decimais com infinitos decimais, né? E sem nenhum padrão. Por exemplo, π. Por exemplo, raiz de 2. Né? Raiz ainda não é uma coisa que a gente conhece muito bem, mas é basicamente uma operação que se faz em cima do 2, tá? Na hora que eu fizer a raiz de 2, é uma operação qualquer, como se fosse soma, subtração, sem problema, tá? A gente vai falar disso lá no final do curso. Mas se eu fizesse a raiz de 2, ia dar um número com decimais infinitos e sem nenhum padrão. Raiz de qualquer primo, raiz de 3, por exemplo. Enfim. Euler é um número infinito. Pode parecer que são poucos, mas existem muitos números irracionais, tá? A gente não vai trabalhar muito com eles porque eles não são tão importantes assim pra gente agora. Show? Tranquilidade? Eles também são infinitos. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilidade? Vamos então falar finalmente dos números reais. E aí, os números reais, você já caiu sua ficha. Você falou, Johnny, reta real, números reais? Exatamente, meu querido. Os números reais, que a dominação é esse R aqui, ele é feito pelos números racionais, união dos números irracionais. Porque na hora que eu pegar todos os números racionais e unir aos números irracionais, toda aquela reta real vai estar completamente pintada. Significa que eu vou ter todos os números reais. E é isso. Os números reais são todos os números que são ou racionais ou irracionais. Ou seja, todos os números que a gente trabalha, né? Todos que a gente conhece. Depois vai ter número imaginário, mas agora talvez vocês nunca me passem por isso, tá? Agora, quem importa são os racionais, irracionais e os reais, tá? Então, basicamente, qualquer número que você consegue pensar aí na sua cabeça é um número real. Ah, 1 é, 2 é, 3 é, π é, raiz de 2 é. Então, na hora que a gente for redesenhar, de novo, ó, dos números naturais, que estão contidos nos números inteiros, enfim. E esses números inteiros estão contidos lá nos racionais. Depois eu tenho os irracionais, que não são racionais, em consequência não são inteiros nem naturais. E aí eu tenho os números reais, que são basicamente, se eu fizesse a cerquinha, essa galera toda. Esses são os números reais. Tudo bem? Então é isso. É assim que a gente finaliza essa nossa primeira parte. Na próxima aula é uma aula extra, que eu vou falar um pouquinho mais sobre as 4 operações. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. Valeu!